E aí, cartoleiros, tudo bem com vocês? Quem fala é o Guilherme. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez falando sobre a 21ª rodada do Cartola FC, beleza? Na tela para vocês já vendemos todo o nosso esquadrão. Vamos aí por enquanto no 4-4-2 porque a rodada tá muito difícil para atacantes. Muitos times ali podem poupar devido à Copa do Brasil, né? Então a gente não sabe muito bem como que vai ser os esboços dos times, mas vamos ter que apostar nos times mais favoritos com confrontos em casa ou até mesmo em jogos ali que os times já estejam eliminados da Copa do Brasil, né? Então, bora começar essa escalação da melhor forma possível, beleza? Diferente do que eu vinha fazendo nas outras rodadas, vamos começar aqui pelos meio-campistas, né? Porque eu vejo que tem muitos nomes aqui muito interessantes, com potencial pra caramba, e eu acho que a gente pode explorar nessa rodada, tá? Primeiro nome que estará no nosso time por enquanto é o nosso querido John Arias, tá? Tá jogando muita bola desde que voltou da seleção da Copa América, né? É um jogadoraço, a gente sabe do potencial absurdo que ele tem, principalmente jogando em casa. Então o Arias eu considero como indispensável nessa rodada, tá? Mesmo se você for num 4-3-3, tem que ter o Arias. É um jogador que pode ter falta, pode ter pênalti. A bola passa muito por ele, o jogo passa muito por ele, então é um jogador muito importante. Tanto que na Copa do Brasil ele entrou no segundo tempo e ainda deixou uma assistência. Então, muito bom ter que ter no time com certeza. Minha segunda escolha, unânime também, Matheus Pereira. A fase do Cruzeiro é absurda. O Cruzeiro, quando atua em casa, pessoal, é muito forte, então vamos apostar no Matheus Pereira. É um cara que tem, cara, quase todos os jogos, a bola passa muito por ele, tem falta, tem escanteio. Não sei se vai ser o cobrador de pênalti, né? Porque os últimos pênaltis quem cobrou foi Dineno e também o William, né? Então vamos ter que ficar de olho nisso, mas é um cara que tem muito potencial. O jogo em si do Cruzeiro passa muito por ele. Gosto muito do Matheus Pereira e considero indispensável no nosso time nessa rodada, por mais, né, que o mínimo para valorizar esteja bem alto. Pessoal, minha terceira escolha, Gustavo Scarpa, tá? Jogadoraço, sem o Hulk. O Gustavo Scarpa se torna aquela referência, né? Deve fazer ali um trio de ataque muito ofensivo, junto de Eduardo Vargas e Paulinho, né? Vai ter bola parada, vai ter escanteio, vai ter muita oportunidade ofensiva. A gente sabe que o Criciúma é um time interessante quando joga em casa, tá? Mas, né, vamos acreditar no potencial do Gustavo Scarpa. Muito bom nome aí para ter média básica, participações em gols. Acho um nome bem interessante. Minha terceira vaga, galera, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Pensei aqui, poderia ser o Lucas Moura, certo? É um jogador muito, muito forte para essa quarta vaga, aliás. Principalmente quando eu tô em casa, né? O Flamengo deve vir com um time misto, então vamos analisar, vamos pensar certinho, né? O mínimo para valorizar dele tá bem alto, mas é um grande craque. Pensei também aqui no Mateuzinho. O Vitória, quando joga, cara, em casa, geralmente faz muitos gols, né? A gente sabe que o Cuiabá é um time que não vive uma fase tão boa, mas como visitante tá interessante, tá jogando bem, tá? Então, acho o Mateuzinho um bom nome, mas é um cara meio irregular, né? Mas pode ser uma boa opção aí para diferenciar. Temos o Alan Patrick, que tem um jogo difícil, né, contra o Palmeiras, mas o Palmeiras deve vir com o time meio mexido por conta da Copa do Brasil no meio da semana. A gente sabe que o Palmeiras tem que reverter um placar ali de 2-0 contra o Flamengo. Então acho que o Alan Patrick também pode ser uma boa, né, pensando aí no time misto da equipe do Abel Ferreira. O que mais? Temos aqui o Garro, né? E eu acho que por enquanto, pelo jogo, pelo confronto em si, Corinthians precisando muito da vitória, o Garro ser o principal jogador do Corinthians na temporada, vamos com ele, tá? É um jogador muito, muito bom, potencial enorme, cobrador de falta, cobrador de escanteio. Sem Yuri Alberto, eu me arrisco a dizer que ele pode ser o cobrador de pênaltis, tá? Então, é um cara muito importante pro Corinthians nesse momento. Jogo favorável pra caramba, vamos acreditar nele, mas podendo, né, galera, ainda ter alterações até o fechamento do mercado na nossa live no dia de amanhã. Lógico, além deles a gente vai ter aqui Bernardo, vai ter Eric também do Atlético Paranaense, mas tem que ficar de olho porque o Eric tá jogando de lateral direito em alguns jogos. O que mais aqui? Cara, talvez, tá, galera? Talvez, eu vou até tirar o filtro aqui dos prováveis. Ficar de olho, tá? Na volta de Payet ao time titular aí do Vasco, tá? Pode ser que ele volte ao time titular. E ficar de olho também no Felipe Coutinho, né? A gente sabe que esse jogo contra o Bragantino, jogo que vale muito, né? O 11º contra o 10º. O Bragantino é um péssimo visitante, tá tomando gol pra caramba. O Vasco é um bom mandante. Então acho que pode ser uma aposta interessante, tá? Pensar ou em Felipe Coutinho ou em Payet para diferenciar no seu meio de campo também é uma aposta bem, bem válida. Beleza? Bom, indo aqui para os nossos atacantes. De momento, para mim, considero unanimidade máxima Vegetti. Cobrador de pênalti, referência do Vasco. Jogador que, assim, atua 90 minutos. Um dos maiores finalizadores do Campeonato Brasileiro. Joga ali. O time do Vasco joga muito em função dele. Então, eu acredito que tem que ter o Vegetti de todo jeito nessa rodada. Certo? Para a segunda vaga, galera, sendo bem honesto, tá? Se você quiser ir para um 4-5-1, não acho loucura, tá? Mas você pode vir para um 4-4-2 comigo ou até mesmo num 4-3-3 também, se você quiser. Para a segunda vaga, eu vejo assim nomes interessantes, mas que não são unânimes e tem jogos complicados, tá? Como, por exemplo, Ener Valencia, tá? Pode ser um jogador bem interessante para pensar aí, diferenciar no seu time.
A gente vai ter aqui um Paulinho, considera um bom nome também, na falta aí do Hulk, pode ter pênalti, pode ser um jogador de referência aí do ataque do Atlético Mineiro, mas joga fora de casa contra o Criciúma, né? Então, o jogo pode ser meio complicado, não sei se o Paulinho vai ter tantas opções, mas é um baita nome aí pra rodada. A gente vai ter aqui também, pela média básica, o nosso querido Wesley, né? Talvez aqui o Borré, mas o Borré é muito dependente do gol. A gente vai ter também, né, os dois atacantes do Botafogo, principalmente o Luiz Henrique, por ser um jogador de média básica, tá? Mais um jogo complicado, e eu arrisco a dizer aqui, galera, que talvez o Botafogo possa, tá, ir com o time meio mexido, devido ao jogo da Copa do Brasil na semana que vem. Botafogo empatou, né, no primeiro jogo contra o Bahia, vai jogar fora de casa agora, então tem que ficar de olho, mas eu acho o Luiz Henrique muito bom nome. Assim como também acho o Tiquinho Soares uma boa opção também, tá? Cobrador de pênalti, jogador referência aí do Botafogo, por mais que não esteja, assim, jogando tantos minutos igual na temporada passada, ainda assim é uma baita opção. A gente vai ter aqui também o nosso querido Canóbio, né? Bom nome, com certeza. Caleri, ficar de olho também, é um nome bem interessante. Para uma aposta diferenciada, Yannick Bolasie tá jogando muita bola mesmo nesse time aqui do Criciúma, então pode ser uma boa pedida, já que o Galo toma muito gol fora de casa. O que mais aqui, galera? Eu acho que seria mais ou menos isso, né? Talvez Luiz Fernando, como uma aposta, né? Jogador aí do time do Atlético Goianiense. Algum atacante do Cruzeiro, né? Se vocês quiserem arriscar. Opa, não foi o filtro. Aqui, ó, algum atacante do Cruzeiro, né? Seja Lautaro Dias, Barreal. Eu acho que o mais confiável seria o Barreal, né? É um cara que às vezes, né, tem um pouco de média básica, finaliza também de longa distância, então pode ser um bom nome. Mas, né, se quiser arriscar talvez no Lautaro Dias ou no Caio Jorge, também, pelo bom momento aí do Cruzeiro, pode ser uma boa. Eu, por enquanto, galera, tô pensando aqui em fechar com o Mastriani, tá? Eu acho que o Grêmio pode vir com um time meio misto, então vamos acreditar aqui no nosso querido Gonzalo Mastriani por enquanto. Certo? Bom, nas lateras, o William é unanimidade, não tem muito o que falar dele. Cobrador de pênalti, é o lateral com mais participações em gols na temporada, já são 7 participações aí no Brasileirão. Além de 46 desarmes, potencial para SG, então, porra, precisa ter nosso querido William no nosso time aqui. Pra segunda vaga, galera, eu admito pra vocês que não tem, assim, um grande nome pra ser o parceiro ideal do William, tá? Mas, você vai ter aqui, por exemplo, Cuiabano, excelente jogador também, 3 gols e 3 assistências, certo? Joga fora de casa, mas o Goianiense tem um pouco de dificuldade de fazer gols, né? Então a gente sabe que o Botafogo entra como favorito nesse jogo. A gente vai ter aqui o Marlon, teremos aqui talvez, né, cadê o Esquivel, que é um cara bem regular aí na média básica. Teremos aqui talvez um dos laterais do Corinthians, né? Hugo ou até mesmo Fagner e Mateuzinho, são boas opções, certo? Mas, né, não sei se seria o melhor dos momentos para arriscar nessa defesa do Corinthians, mas ficar de olho aí em algum desses dois jogadores que podem ser ali nomes interessantes para você fechar no seu time, certo? Voltando aqui para os prováveis, que mais aqui? Talvez um Claudinho, média básica dele muito boa, já são 5 participações em gols também. Que mais, galera? Talvez, né, não cravando nada, mas algum dos dois laterais aqui do Fluminense possam ser boas pedidas aí também. Com o Thiago Silva, o Fluminense segurou 3 SGs seguidos, tá? Então acho uma boa opção pensar nessa defesa aí do Fluminense de momento, ok? Por enquanto, vou fechar com Cuiabano. Para mim, dois laterais muito ofensivos, William e Cuiabano, baita opções aqui pro nosso time nas laterais, beleza? Na zaga, pra mim tem que ter Thiago Silva, como eu falei pra vocês, nos 3 jogos que ele atuou, 3 SGs, é um cara que não tem muita média básica, não é muito desarmador, não é muito de cabecear também, mas se pegar o SG contra esse Bahia, pô, pra mim tá perfeito, gosto bastante, então vamos acreditar aqui por enquanto no potencial do Thiago Silva de momento. Pra dupla de zaga ideal, eu acho que por enquanto eu vou com o Kaique Rocha. É um jogador que caiu bastante de desempenho, né, assim como todo o time do Atlético Paranaense, mas contra o Grêmio Reserva, eu acho, tá, que pode ter ali um possível SG pro lado do Atlético Paranaense. Talvez, assim, a gente vai ter que precisar um pouco mais de informações, tá, galera, em relação ao time do Grêmio. Mas eu, falando por mim, conhecendo o Renato Gaúcho, acho, tá, que o Grêmio vai entrar com um time meio misto aí, focando mais na Copa do Brasil. Pra quem quiser arriscar em outros nomes, tá, zagueiros aqui, por exemplo, da equipe do Corinthians, André Ramalho e Félix Torres, muito bons, tá, jogadores bem interessantes. Acho que pode ter o SG pro time do Corinthians, tá? Se fosse para arriscar algum dos dois, eu acho que eu iria mais pro André Ramalho. Que mais aqui? Talvez defensores aqui também da equipe do Botafogo, né? Bastos ou Alexander Barbosa. Eu gosto mais do Bastos, mas se você quiser também fechar com o Barbosa, também é uma boa opção. Ele é bem regular também. E o que mais que a gente vai ter, galera?
Eu acho que é mais ou menos isso, né, pro potencial. Ah, lógico, né, também tava esquecendo. Zagueiros do Cruzeiro, tanto o Zé Ivaldo, se você quiser explorar aqui um potencial mais ofensivo, né, já que o nosso querido Zé Ivaldo já tem 17 finalizações, ou se você quiser aqui pensar um pouco mais em desarmes, né, você pode pensar no João Marcelo, que já tem 22 desarmes aí na competição, também acho uma boa opção aí, nosso querido zagueirão João Marcelo. Beleza? Bônus técnicos, pessoal, sendo bem sincero com vocês, não tem um grande nome tirando o Fernando Seabra, né? Como eu já falei pra vocês, o Cruzeiro quando joga como mandante, são 8 vitórias em 8 jogos. Então, por enquanto, vamos acreditar nessa regularidade aqui do Fernando Seabra, mas eu sei que o jogo em si é muito, muito difícil. É o quinto colocado contra o quarto colocado, ok? Mas por enquanto, vamos com o Fernando Seabra. Outros nomes, tá? Martim Varini pode ser uma boa opção, principalmente se o Grêmio poupar suas peças, né? Visto aí que o Atlético Paranaense já fez um resultado positivo na Copa do Brasil no primeiro jogo, 2-0, né, contra o Bragantino, eu acho que o Martim pode ir com o time titular aí contra o Grêmio, né? Focando também numa recuperação aí no Campeonato Brasileiro, certo? Teremos aqui também Luiz Ubeldia, talvez pensando aqui numa vitória do São Paulo contra esse time misto do Flamengo. Teremos também Mano Menezes, né? Para quem não quiser arriscar no Thiago Silva, talvez focar aí no Mano Menezes pode ser uma boa opção também, né? Para cercar o potencial do Fluminense. Gabriel Milito aparece como uma oportunidade também para quem quiser acreditar nesse galo fora de casa. Que mais? Talvez Rafael Paiva, né? Mas o jogo pode ser que não tenha SG, mas se você quiser arriscar nesse time aí do Vasco para cercar o potencial do Vasco da Gama contra o Bragantino, como eu já falei, o Bragantino é um péssimo visitante, pode ser uma boa também o Rafael Paiva. E por último, né, temos o Ramon Dias aqui, que eu acho que é um grande nome também. Um jogo bem interessante, o Corinthians é favorito contra o Juventude, o Juventude é o pior visitante da competição, pode ser uma boa aí, pensando numa vitória do Timão, beleza? No nosso gol, galera, eu pensei aqui talvez em trazer o Fábio, certo? Mas já tinha o Thiago Silva, aí falei não vou com o Fábio, mas é uma boa opção. Pensei em trazer o Hugo também, com uma possibilidade aqui para dar uma postada nesse SG do time do Corinthians, mas o problema é que o Juventude não finaliza muito, né, pro gol. Pensei também no John, mas aí eu já trouxe também o Cuiabano jogando fora de casa. Eu acho que 2 do Botafogo é um pouco demais. E, cara, por enquanto eu cheguei numa conclusão que eu vou trazer aqui o Léo Jardim. Léo Jardim, goleiro de 78 defesas. Se você dividir isso daqui, né, 78 por 19 jogos, vai dar, cara, praticamente 4 defesas por jogo. Contra esse Bragantino que a gente sabe que finaliza bastante com Elinho, Lucas Evangelista, Thiago Borbas, vai ter provavelmente o Luan Cândido, no meio de campo vai ter Lincoln. Eu acho que o Vasco vai ter muitas defesas aí pro lado do Léo Jardim. Então se você quiser arriscar, pode ser uma boa. E o mais legal, mínimo para valorizar dele tá bem pequenininho, dá para fazer hack antinegativo e você se cerca aí de um possível potencial de SG do Vasco. Bom, o time tá escalado da seguinte forma, tá pessoal? Mastriani, Vegetti, Gustavo Scarpa, Arias, Matheus Pereira, Garro. Agora o Cuiabano tá na dúvida, mas a gente vai ter a livezinha de fechamento no dia de amanhã. Kaique Rocha, Thiago Silva, William, Léo Jardim e Fernando Seabra. Lógico que eu vou fazer o hack antinegativo na live no dia de amanhã, beleza? Pessoal, esse é o vídeo, tá? Espero vocês no dia de amanhã na nossa livezinha de fechamento, sempre por volta 1h30 antes do fechamento do mercado, então 2h30 amanhã estaremos online. E mais uma rodada com vocês, tirando dúvidas, ajudando e também postando o nosso time final aqui no YouTube pra galera que acompanha a gente sempre, beleza? Valeu, tamo junto, forte abraço e fui!